Olá, pessoal. Nós vamos aí para a nossa última aula da matéria Gestão de Conflitos e Negociação. E vamos ainda abordar um assunto, um tema, que está aí no conteúdo programático, além da discussão e da apresentação dos trabalhos integradores. A princípio, a gente vai ter uma aula presencial, então a gente vai introduzir esse assunto, né? Eu vou entrar com o último assunto do conteúdo programático e dar sequência aí com a apresentação dos trabalhos. O tema da aula é condicionantes culturais, comportamento ético e confiável, negociação baseada em princípios. Então, a gente vai abordar aí esse assunto, alguns assuntos que entram na parte cultural, ética, na parte de uma negociação baseada em princípios, né? Então, esse é o assunto que ficou por último aí na nossa matéria. Outro assunto também de extrema importância quando se fala principalmente em negociação é a questão ética, né? A questão ética, em qualquer processo que seja, né, não só numa negociação, numa mesma negociação, ela é muito importante. Mas dentro de um processo de negociação, e às vezes com muitos aspectos, muitas variáveis envolvidas, até questões culturais também, se tornam uma seara, aí, um campo muito delicado. Em que sentido? Muitas vezes, por questões culturais, o que se entende por ético numa sociedade, numa cultura, num país, pode ser antiético numa outra sociedade, numa outra cultura, num outro país. Então, são também assuntos muito delicados. Na abordagem, eles precisam ter essa questão mais, digamos assim, mais cuidadosa, né? Então, trazer como abordar a ética numa negociação, como se preparar para poder produzir ética nessa negociação, né? Para que essa negociação seja premiada pela ética, né, por valores éticos. Conhecer o negociador, né, a cultura e o ambiente e o cenário da qual ele vem, né, se for justamente de uma outra cultura, porque a gente pode também entender que às vezes, muitas vezes, até mesmo no nosso país, né, que é continental, pode haver aí nuances, né, dessas questões de princípios. Então, é muito importante a gente, o que a gente vai abordar na aula, é esse estudo prévio, né, de alguns aspectos regionais, né, ou de países, culturas de países, justamente para que essa gafe, digamos assim, ou que não seja cometida, a negociação não seja comprometida por aspectos culturais, éticos e de princípios. Então, essa vai ser a nossa último assunto que a gente vai abordar aqui na nossa aula. Bem, pessoal, e por último, né, e não menos importante, né, pelo contrário, é o trabalho que faz aí o maior peso em termos de nota, né, na participação de vocês, o trabalho integrador. A gente vai dedicar um momento aí para discutir, falar sobre cada sobre cada trabalho desenvolvido, sobre cada caso. Acredito eu que do que eu já li aí, do que já me passaram, tem casos bem distintos, situações bem diferentes, o que enriquece aqui também a nossa discussão, a nossa troca aqui de experiências, né? Então, o trabalho integrador vai ser, na verdade, o grande protagonista dessa última aula, justamente para a gente discutir, falar, trocar ideias, né? E, claro, vocês ainda vão ter um prazo aí de uma semana para fazer o refinamento aí
do trabalho, né, os acertos finais. Então, essa discussão nessa aula é importante justamente por conta disso, né? E até mesmo que a gente vai trazer um assunto novo que pode ser colocado, inserido também como um tópico aí no trabalho de vocês. Então, é de suma importância esse comparecimento. Sendo assim, a gente se vê aí na próxima segunda-feira, com a presença de vocês, na medida do possível, é claro. E é isso, pessoal. Agradecer aí, bem já antecipadamente, a participação de todos nesse nosso módulo. Enfim, agradecer muito por esse compartilhamento, né, de conhecimento. Foi muito legal. Ok? Até lá, então.